Olá, estudantes, sejam bem-vindos ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos estudar os alcenos não ramificados. Iremos reconhecer os alcenos, vamos ver a definição de alceno e vamos ver como dar a nomenclatura dos alcenos não ramificados. Antes de iniciarmos a nossa aula, você vai se inscrever no canal e depois da aula você vai dar aquele like e vai compartilhar o link da aula com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Os alcenos, assim como os alcanos, eles são hidrocarbonetos. Só que os alcenos, que podem ser chamados de alquenos ou ainda de olefinas, eles são hidrocarbonetos que vão ter a cadeia aberta, assim como os alcanos. Só que a diferença do alceno para o alcano é que os alcenos são insaturados. E essa insaturação vai ser apresentada através de uma ligação dupla. Então, alcenos são hidrocarbonetos insaturados de cadeia aberta e que apresentam uma única ligação dupla. Então nós temos aqui, né, alcenos com 2 carbonos, com 3 carbonos, com 4 carbonos. E o que a gente tem que prestar atenção? Não existe alceno com um carbono, porque como nós teremos uma ligação dupla, é necessário que a gente tenha pelo menos um outro carbono, ou seja, pelo menos 2 carbonos, para que ocorra a formação de uma ligação dupla, já que carbono e hidrogênio não podem fazer ligação dupla, eles fazem ligações simples. Então, o alceno mais simples que tem, ele tem 2 carbonos. Nós temos alcenos com 3 carbonos, e a partir de 4 carbonos, a gente tem que prestar atenção que pode ocorrer mudança na localização da dupla ligação. Então, essa modificação da localização da dupla ligação vai fazer com que o composto tenha comportamento diferente, comportamento físico e químico, e também terá um nome diferente. Aqui são as respectivas formas moleculares que nós já estudamos nos alcanos. Então aqui o alceno com 2 carbonos, nós temos como fórmula molecular C2H4, com 3 carbonos nós temos fórmula molecular C3H6, com 4 carbonos nós temos fórmula molecular C4H8. O que a gente pode observar aqui? Que nos alcenos o número de hidrogênio é sempre o dobro do número de carbonos. Então, quando eu tinha 2 carbonos, o número de hidrogênio foi 4. Quando eu tinha 3 carbonos, o número de hidrogênio foi 6. Quando eu tinha 4 carbonos, o número de hidrogênio foi 8. Então, a fórmula geral dos alcenos é CnH2n. Lembrando que N é o número de átomos de carbono. A nomenclatura dos alcenos, a gente vai seguir uma regrinha, assim como a gente seguiu para os alcanos. A gente vai ter um prefixo, esse prefixo vai estar relacionado com o número de átomos de carbono, e nós já vimos esses prefixos. Né? O infixo aqui vai ser "en", porque ele é um alceno. Lá no alcano o infixo era "an", aqui o infixo é "en", porque é um alceno. E o sufixo "o", porque ele é um hidrocarboneto. Então, para darmos a nomenclatura dos alcenos, nós vamos seguir essa regrinha básica. O prefixo está relacionado ao número de átomos de carbono, o infixo "en", porque é um alceno, e o sufixo "o", porque ele é um hidrocarboneto. Vamos aqui analisar, né? Então, nós temos aqui um alceno com 2 carbonos. A gente tem que lembrar que o prefixo para 2 carbonos é "et". Então, essa é a primeira parte, prefixo "et". Como ele é um alceno, o infixo é "en", e como ele é um hidrocarboneto, o sufixo é "o". Então, o nome desse hidrocarboneto, o nome desse alceno com 2 carbonos vai ser eteno. Então, et, porque são 2 carbonos, en, porque ele é um alceno, e o O, porque ele é um hidrocarboneto. A gente não pode esquecer disso, ok? Temos aqui agora um alceno com 3 carbonos. A gente tem que lembrar, 3 carbonos, o prefixo é prop.
o infixo é en, terminação O, então o nome desse composto é propeno. A gente não pode esquecer. O prefixo está relacionado ao número de carbonos, então nós temos aqui o prop, né, que são 3 carbonos, en, porque ele é um alceno, e O, porque ele é um hidrocarboneto. Então a gente não pode esquecer disso. Quando chegamos em 4 carbonos, como eu falei para vocês, o que acontece? Pode acontecer uma modificação da posição da ligação dupla. Então, nesse primeiro composto com 4 carbonos, vejam que a ligação dupla está em uma extremidade da cadeia, enquanto que aqui no segundo exemplo, a ligação dupla está no meio da cadeia. O que a gente tem que fazer? Além de seguir as regrinhas do prefixo, do infixo e do sufixo. Quando nós temos a partir de 4 carbonos, a gente vai ter que numerar a cadeia. Numerar a cadeia de uma forma que o carbono ou os carbonos que estejam participando da dupla ligação tenham os menores números possíveis. Aqui no exemplo 1, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a numerar da esquerda para a direita. A gente vai começar a numerar nesse sentido. Porque, nesse sentido, os carbonos que estão participando da ligação dupla vão ter os menores números possíveis. Então, aqui carbono 1, carbono 2. E aí, quando a gente vai dar a nomenclatura, a gente vai ter o prefixo que vai estar relacionado ao número de carbonos. A gente localiza a ligação dupla. Aqui eu tenho o número 1 e o número 2. A gente vai pegar o menor número. Então, no caso, vai estar no número 1, no carbono 1. E a terminação eno, né, que é o infixo en e a terminação o. Então, o nome desse composto tem 4 carbonos. Né? Então, aqui, ó, 3, 4 carbonos. Então, para 4 o prefixo é but. A gente localiza a ligação dupla, está no carbono 1, então but, hífen 1, hífen, terminação eno. Então, o nome desse composto é but-1-eno. But porque são 4 carbonos, 1 é a localização da ligação dupla, está aqui, ó, entre carbono 1 e carbono 2, então a gente pega o menor número, en porque ele é um alceno, e O a gente já viu porque ele é um hidrocarboneto. Esse HC aqui quer dizer hidrocarboneto. Aqui no segundo exemplo, a gente está com a ligação dupla no meio da cadeia. Né? É uma molécula que é simétrica. Então aqui tanto faz a gente numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, porque os carbonos que terão a ligação dupla serão sempre os carbonos 2 e o carbono 3. Então aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Se nós viermos da direita para a esquerda, vai cair também no carbono 2 e no carbono 3. Então, como são 4 carbonos, o prefixo é but. A ligação dupla está no carbono 2 e no carbono 3. A gente pega o menor número, então vai ficar but 2 e terminação eno, porque ele é um alceno. Então, o nome desse composto é but, porque são 4 carbonos, but. 2 é a posição da ligação dupla, está entre o carbono 2 e o carbono 3. A gente pega o menor número, en porque ele é um alceno, e O porque ele é um hidrocarboneto. Ok? Então, hoje a gente aprendeu a nomenclatura dos alcenos, a gente viu a fórmula geral dos alcenos e viu como darmos nome aos alcenos não ramificados. Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Bons estudos para todos.